Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um versículo, sobre uma passagem da Bíblia que transformou a minha vida. E eu tenho certeza que se você levar essa passagem, esse trecho a sério, se você praticar o que está dito dentro desse texto, você também vai transformar a sua vida. Então fica comigo até o final. Eu sou Jaciel Júnior e esse canal nós estamos abrindo espaço para que nós possamos aprender mais, discutir juntos, falar sobre a palavra de Deus, e é muito bom você estar aqui fazendo parte disso. Para a gente começar o vídeo de hoje, eu quero que você se imagine fazendo uma grande viagem comigo, uma viagem para o passado. Uma viagem para uma época onde se enfrentavam muitos desafios, mas também uma época onde as pessoas tinham uma fé inabalável. E desse período eu quero que vocês imaginem um homem que está acorrentado, confinado, preso, sem nenhuma liberdade, sem nenhum tipo de conforto. Esse homem é Paulo, o apóstolo Paulo. E do lugar mais improvável, da escuridão de uma prisão romana, Paulo escreve uma carta. Mas não é uma carta de reclamação, não é uma carta de lamento, não é uma carta de desespero. É uma carta onde ele transborda alegria. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve para os irmãos da igreja de Filipos, a quem ele amava profundamente. A comunidade de Filipos era especial, porque ela foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Eles apoiaram Paulo financeiramente, mesmo com a distância, a comunhão que existia entre Paulo e o povo de Filipenses era muito forte. Só que a igreja de Filipenses, naquela época, estava enfrentando muitas dificuldades, tanto internas quanto externas. E Paulo, mesmo na prisão, sentiu a necessidade de escrever algo para encorajar aquele povo. Ele queria que aquele povo mantivessem a alegria no Senhor, apesar de todas as circunstâncias que eles estavam passando. Ele queria que aquele povo encontrasse paz. A sua vida nesse momento, aqui eu quero deixar já uma primeira reflexão. A sua vida nesse momento se parece mais com uma prisão ou com uma festa? Aonde você tem buscado a sua alegria? A alegria de Paulo não dependia de suas circunstâncias, mas sim da sua fé. Então, meu querido e minha querida, eu te pergunto, aonde está a sua fé hoje? Essa mensagem de Paulo sobre alegria, sobre paz, me traz reflexões muito profundas e me toca de maneira muito profunda também, porque ela tem uma ligação muito forte com as maiores batalhas que eu enfrentei na minha vida. Uma delas, que é a ansiedade. Eu não sei se você sabe, talvez você já tenha visto em outros vídeos, eu falando sobre a ansiedade, mas a ansiedade ela é um dos males principais, um dos principais males que existem no mundo hoje. E o pior de tudo isso é que ela é um mal silencioso. E além de silencioso, ela é devastadora para esses nossos dias. A ansiedade sufoca a alegria, ela nos paralisa, qualquer tipo de ação, ela rouba a nossa paz. E eu vivi isso. Durante muitos anos, a minha vida parecia uma montanha russa de preocupações. A cada novo desafio, a cada coisa que acontecia, o meu coração acelerava, a mente corria a 100 km por hora. E eu vivia sempre num estado de alerta constante, com medo do que o amanhã poderia trazer para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o trabalho, com o meu futuro, principalmente com as finanças. Apesar de eu não gostar de falar sobre finanças, as minhas noites eram longas, eu tinha insônia, eu roía minhas unhas, meus dedos sangravam. E quando tudo isso acontecia, eu ficava me remoendo e pensando, e se? E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não for bom o suficiente? Eu tentei de tudo para controlar a minha ansiedade, para acalmar o meu coração. E eu tentei de tudo com as minhas próprias forças. Mas quanto mais eu tentava controlar, mais aquela ansiedade me consumia. Eu achava que eu precisava de todas as respostas. Eu achava que eu deveria ter todos os planos prontos. Só que, na verdade, tudo aquilo que eu pensava, que eu imaginava e que eu buscava fazer, estava me sobrecarregando ainda mais. Eu só sobrecarregava a mim mesmo. Foi então que eu comecei a entender o que Paulo quis dizer.
Eu precisava parar de tentar carregar o peso do mundo nas minhas costas, eu precisava parar de buscar resolução com forças humanas. Eu precisava abrir o meu coração e entregar minha vida para aquele que de fato tem o controle de tudo. A ansiedade era o meu jeito de dizer para Deus: Senhor, eu não confio em Ti. Olha como é forte isso, meu querido e minha querida. Isso aqui dá até uma frase, né, para a gente anotar. A ansiedade é um jeito de você dizer a Deus que você não confia nele. A cada crise de ansiedade, a cada situação que vem a ansiedade, é como se você dissesse para Deus: Deus, eu não confio em Ti. Só que Deus me mostrou através da sua palavra, e vou mostrar mais uma vez aqui, através da sua palavra, que a única forma de você encontrar a paz é abrindo o seu coração. A única forma de eu encontrar essa paz era abrindo o meu coração e confiando nele de forma plena. A nossa sociedade hoje vive em um estado de ansiedade crônica. O Brasil hoje é um dos países mais ansiosos do mundo. Mais de 50 milhões de brasileiros hoje sofrem com ansiedade. A tecnologia que tanto nos conecta, como nesses vídeos que a gente faz, ela também nos sobrecarrega com uma pressão de nós sermos perfeitos, de termos sucesso, de estarmos sempre um passo à frente. Existe essa comparação facilitada pelas redes sociais. As notícias, o ritmo acelerado da vida, tudo isso nos leva a um estado de constante preocupação, de constante busca pelo melhor, por sermos os melhores, por sermos perfeitos, por sermos como aquelas pessoas que estão realizando e que estão tendo sucesso na vida. E como eu, no meu passado, muitos de vocês, ou de quem vocês conhecem, estão tentando resolver essa ansiedade com as suas próprias forças, com essas estratégias humanas, com ferramentas humanas. Não estou dizendo que isso é errado, você buscar ajuda e procurar ajuda. Mas dependendo do tipo da ajuda que você busca, o buraco só fica mais fundo. Talvez você esteja vivendo essa mesma batalha que eu vivi. Talvez a sua mente esteja uma bagunça, cheia de preocupações. Mas eu quero te deixar uma pergunta muito especial. E eu quero que você pense muito sobre isso agora. Você tem tentado carregar todo esse peso sozinho ou sozinha? Ou você tem aberto o seu coração e entregue as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações a Jesus? Vamos voltar para o texto? Paulo, na sua prisão, ele não sentia ansiedade porque ele tinha o segredo da paz. E é aqui que vai entrar o versículo mais importante para mim, que mudou a minha vida, e eu quero que mude a sua vida, que transforme a sua vida também através desse versículo. E esse versículo está em Filipenses capítulo 4, nos versos 6 e 7, que são o coração da nossa mensagem hoje. Nesses dois versículos, Paulo está nos dando uma ordem e uma promessa. Eu estou procurando aqui o livro, já vou chegar lá. Então, nesse versículo de Filipenses 4, 6 e 7, Paulo ele nos dá não só uma ordem, mas ele também nos faz uma promessa. Filipenses 4, versos 6 e 7. Encontrou? Vamos ler? Então vamos lá. Lá essa passagem ela diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa passagem, essa parte desse trecho da Bíblia é maravilhoso. Paulo diz ali: não se inquietem com nada, não andem ansiosos por coisa alguma, porque a vida ela é perfeita.
Ele diz, não tenham ansiedade, não fiquem inquietos, porque você tem uma alternativa poderosa. E ali, nesses dois trechos, nesses dois versículos, Paulo nos dá 3 instruções muito práticas. A primeira delas, orar a respeito de tudo, orar por qualquer coisa. Não existe problema pequeno demais para Deus. Você pode levar para Deus as suas grandes preocupações e também as pequenas preocupações. O que está te afetando hoje? É algo grande, desesperador, que você não consegue respirar, que você não consegue tirar sua cabeça disso, sua mente disso? Talvez que envolva casamento, envolva trabalho, talvez envolva problemas familiares enormes com relação a dinheiro, finanças, contas, enfim. Mas também podem ser probleminhas pequenos, coisas que você consegue ficar mais tranquilo, mas não consegue. Aliás, você pode, mas não consegue. Coisas que você fala, meu Deus, isso acontece comigo, tá? Coisas que você fala, meu Deus, por que eu tô preocupado com isso? Não precisa de tudo isso, é tão pequenininho. É uma coisa tão simples, mas isso me tira a paz. E olha como é engraçado, né? Às vezes esses pequenos problemas que parecem simples são eles que tomam mais conta do nosso dia a dia. Mas não importa se é um grande problema ou se é um pequeno problema. Não existe problema pequeno demais para Deus. Ore, peça para que Deus entregue isso a Deus. A segunda instrução que Paulo nos deixa nesses 2 versículos é: conta todas as suas necessidades para Deus. Contar a Deus as necessidades. A oração não é apenas um ritual, ela é uma conversa, ela tem que ser uma conversa. A oração é um ato de humildade, onde você reconhece que você precisa da ajuda de Deus. Entrega para Ele. Derruba esse teu orgulho, derruba esse teu ego, achando que você pode resolver tudo sozinho, porque você não consegue. Há quantos anos você tem tentado? Há quantos anos você tem buscado formas de se encontrar e de encontrar essa cura emocional para você e você não consegue? Você não acha que já chegou a hora de você entregar a Deus, orar a Ele, pedindo, se humilhando, entregando aquilo que você não consegue resolver para Ele? Só Ele pode resolver para você. E a terceira instrução de Paulo é: agradeça a Deus por todas as coisas. Ali diz, por ação de graças. A gratidão é o antídoto mais eficaz para a ansiedade. Quando você agradece pelo que você tem, o medo do que pode te faltar perde a sua força. Comece a agradecer. Quantas vezes você já agradeceu hoje? Você agradeceu pelo seu alimento? Você agradeceu pela sua vida? Você agradeceu porque você acordou com saúde? Você acordou porque teus filhos estão com saúde? Porque você tem um emprego? Porque o sol tá lá fora? Você já agradeceu porque você consegue ouvir, falar, sentir, respirar? Agradeça a Deus por tudo. A gratidão é o antídoto mais eficaz para a ansiedade. Agora vamos fazer uma análise ali de Filipenses 7, onde ele diz, então, que vocês experimentarão a paz de Deus e essa paz de Deus que excede todo o entendimento e vai guardar o coração de vocês em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Eu vou ler de novo aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em outras palavras, esse entendimento é a sua expectativa. Então, essa paz de Deus que excede toda e qualquer expectativa que você tem com relação à sua vida, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Às vezes o que a gente espera de Deus é uma coisa, mas Ele é muito maior que isso. Nós não podemos ter expectativa em algo tão grandioso. Nós temos a expectativa, é lógico, mas
essa paz de Deus, ela é muito maior do que qualquer expectativa que nós temos aqui. E essa é a promessa. Nós vamos experimentar essa paz de Deus assim que nós entregarmos o nosso coração, a nossa vida com Ele, para Ele, com todas as nossas forças. Quando você orar, quando você contar, quando você agradecer, o resultado na sua vida passa a ser a paz de Deus. Não é uma paz que nós podemos encontrar, que você pode encontrar aqui nesse mundo, mas é uma paz que depende de um salário, não é uma paz que depende de um salário alto ou de uma vida sem problemas. Deus nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida sem problemas. Mas é uma paz que excede, que vai muito além de todo o nosso entendimento. É uma paz ilógica, é sobrenatural. E essa paz de Jesus não apenas acalma a nossa alma, mas segundo a promessa que ele fez através de Paulo, lá no livro de Filipenses, é que essa paz guardará o nosso coração, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso! É como se existisse sempre um soldado vigiando a entrada do nosso castelo interior, nos protegendo dos ataques de ansiedade, do medo, de pânico. Imagine você guardado e ter a mente e o seu coração guardado por Cristo Jesus. Você acha que algo pode te acertar? Algo pode te machucar a partir do momento em que você está sendo guardado por Cristo Jesus? E para isso é muito simples, você precisa orar. E você tem feito as suas orações? Você tem feito da oração o seu refúgio? Você tem praticado a gratidão mesmo nos dias mais difíceis da tua vida? Querido, querida, Deus está te esperando. E Ele está te esperando para te dar a paz que o seu coração tanto anseia. Ele prometeu para você: não temas, pois eu estou contigo. E se há uma coisa que nunca vai acontecer, é Deus quebrar uma promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas para que Ele cumpra a promessa que Ele tem para a sua vida, você precisa acreditar e aceitar no que Ele está te oferecendo. E para terminar, meus irmãos, eu quero que vocês fixem o pensamento em tudo o que é verdadeiro. Porque é isso que diz no versículo 8 de Filipenses 4. Vamos para lá? Filipenses 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A paz de Deus não é passiva. Para você manter a paz de Deus, você precisa ser intencional com aquilo que você pensa. E Paulo, nessa passagem, nos dá um filtro mental. Se um pensamento não é verdadeiro, se um pensamento não é nobre, se um pensamento não é correto, se não é puro, se não é amável, se não é decente, se não é excelente, se não é digno de louvor, ele não deve ter moradia, ele não deve ter lugar na nossa mente. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, com boas músicas, com coisas que nos edificam. Eu falo isso há muito, muito tempo. A nossa mente é como um jardim. Se nós não plantarmos flores, a nossa mente vai ser tomada por plantas daninhas, por ervas daninhas. E essas ervas da preocupação, do medo vão crescer. Eu quero fazer uma série para vocês aqui falando sobre como a falta de inteligência emocional te afasta dos planos que Jesus tem para a sua vida. E lá, quando nós formos falar sobre isso, nós vamos falar muito sobre essa questão do que você tem, do que você tem se alimentado. Mas eu quero te deixar já aqui essa questão. Com o que você tem enchido a sua mente? Com as notícias ruins do dia a dia ou com as promessas de Deus? A paz de Deus começa com a disciplina de focar naquilo que é bom.
E para a gente finalizar, vamos recapitular então essa mensagem, conectando tudo isso com a nossa realidade. Paulo, da prisão, nos ensina a encontrar alegria e paz. Ele nos mostra que a ansiedade não precisa ser o nosso fardo. O testemunho da minha vida é apenas a prova viva de que a solução para a ansiedade não está nas nossas mãos, e sim nas mãos de Deus. Nas mãos de um Deus amoroso. Um Deus que a todo momento nos convida para que nós possamos abrir o nosso coração para que Ele entre e viva em nós. Hoje eu quero te fazer um convite. E não é um convite para você tentar mais, para você buscar mais, mas é um convite para você se render. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele sabe o peso que você carrega, Ele entende as suas noites em claro, a corrida da sua mente, todos os medos que existem no seu coração. Mas Ele quer te dar a paz que excede todo o entendimento. Ele quer te dar a paz que você nunca imaginou na sua vida. Se você tem uma expectativa para paz, imagina essa paz sendo dada por Cristo Jesus. Ela vai exceder toda e qualquer expectativa que você já teve. Ela vai ser muito maior do que aquilo que você espera. A única coisa que Ele pede em troca de tudo isso é que você entregue a Ele o seu coração e as suas necessidades. E além de tudo isso, Ele quer que você entregue para Ele toda a tua preocupação, as tuas ansiedades, os teus medos, porque você é fraco, você é insuficiente. Você não tem força para lidar com todas essas lixos emocionais que tem aqui na Terra. Mas existe um Deus maravilhoso lá em cima, olhando por você e te pedindo: entrega para mim, confia que eu vou fazer muito mais daquilo que você espera. E você pode ler o Salmo 37, por exemplo, onde se encaixa completamente com esse livro de Filipenses. Então eu te convido nesse momento a fazer um ato de fé. Ore comigo. Se você está cansado de viver com ansiedade, com síndrome do pânico, com medo, se você quer realmente entregar o seu coração e a sua mente para a paz que Cristo quer para você, eu convido você a orar comigo. Ore comigo como um sinal de que você não quer mais, que você não aguenta mais carregar esse fardo sozinho, mas que você está entregando tudo nas mãos de Jesus. Eu vou orar agora por você, então mantenha o coração aberto. Tenha fé. E vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nesse momento nós entregamos toda a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas incertezas. Cansados de lutar com as nossas próprias forças, nós clamamos, Senhor, por Tua paz. Guarda os nossos corações e as nossas mentes, ó Deus, e nos enche de uma alegria que o mundo não pode roubar. Esteja conosco, Senhor. A partir desse momento, entregamos a nossa vida, os nossos corações a Ti. Nós não conseguimos sozinhos, mas nós conseguimos porque nós temos um Deus de misericórdia olhando por nós. Então nós Te entregamos tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nós agradecemos por tudo. Não porque nós somos merecedores, mas pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês e que a partir de hoje haja uma paz, a sua paz que vem de Cristo Jesus. Fique com Deus e eu vejo você no próximo vídeo.